Câmara deve votar hoje projeto de lei da terceirização de serviços. Manifestações contra a PEC se espalham por 17 estados. Greve de controladores de voo provoca caos na aviação francesa. Pesquisa alimentar mostra que o brasileiro ainda come poucos vegetais, mas o consumo de refrigerante caiu. Exposição de fotos relembra os quase 30 anos de papado de João Paulo II. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. A votação do projeto de lei que amplia a terceirização em empresas e órgãos públicos ficou para hoje na Câmara dos Deputados. O plenário aprovou ontem à noite, em regime de urgência, a tramitação do projeto, o que significa que ele pode ser analisado imediatamente. E apesar da oposição do Partido dos Trabalhadores e do governo, a promessa do presidente da Casa, Eduardo Cunha, é colocá-lo em votação ainda hoje. E as manifestações contra a PEC aconteceram em 17 estados nesta terça-feira. A terça-feira foi de manifestações em várias cidades brasileiras. As marchas foram organizadas pela Central Única dos Trabalhadores, com apoio de integrantes do Movimento Sem Terra. Em São Paulo, cerca de 500 pessoas participaram de uma passeata. Os manifestantes protestaram contra um projeto de lei que autoriza a terceirização do emprego nos setores público e privado. Membros da CUT declararam que o texto retira direitos já adquiridos pelos trabalhadores e temem que o projeto seja aprovado diante da instabilidade política causada pelo escândalo da Petrobras. A CUT estima que 12,7 milhões de postos de trabalho, pouco mais de 1 em cada 4, estão atualmente terceirizados no Brasil. Em Brasília, houve tumulto em frente ao Congresso Nacional. Uma pessoa ficou ferida no confronto com a polícia. E um cordão de isolamento impediu o acesso ao Congresso. A CUT estima a participação de 4.000 pessoas no protesto. Já a Polícia Militar fala em 2.500 manifestantes. O governo federal lançou um projeto contra a violência na internet. Qualquer violação da lei no ambiente virtual vai ser considerada crime. A iniciativa tem 3 eixos de atuação: denúncia, prevenção e segurança. Uma das medidas anunciadas é a criação de uma ouvidoria de direitos humanos, que vai receber denúncias por meio do portal Humaniza Redes, também lançado nesta terça-feira. A partir do momento em que o cidadão fizer a denúncia, a página com o conteúdo ofensivo será armazenada e, mesmo que o ofensor retire o conteúdo do ar, a página ficará guardada para verificação. Se for constatado crime, o caso vai ser encaminhado às autoridades competentes, como a Polícia Federal. No Humaniza Redes também estão disponíveis vídeos e imagens com mensagens sobre a importância do respeito dentro e fora da internet, além de dicas para o uso seguro e responsável da rede. Outra medida anunciada é o Clique 100, uma versão do Disque 100 na internet, para receber denúncias de violações que aconteçam fora da internet. O Brasil encontra-se numa posição extremamente favorável para contribuir na formulação dos princípios e mecanismos que irão orientar a internet do futuro. No discurso de lançamento das medidas, a presidenta Dilma Rousseff destacou que, para fortalecer a internet como espaço democrático e de liberdade de expressão, é preciso que os protagonistas da rede, ou seja, os usuários, saibam dos seus direitos e dos seus deveres. Somos a favor do bom debate, do respeito e da convivência democrática entre todos. Por prezarmos a liberdade e a democracia, queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe respeito e fortaleça direitos e deveres. Uma greve de controladores de tráfego aéreo provocou graves problemas na França hoje de manhã. Cerca de 40% dos voos previstos foram cancelados até agora.
As companhias aéreas se viram obrigadas a cancelar até 40% dos voos previstos para esta quarta-feira na França. Os transtornos são causados por uma greve dos controladores do tráfego aéreo no país. O tráfego nos aeroportos de Paris seguia com cancelamentos programados, mas, segundo fontes aeroportuárias, os atrasos podem se acumular no decorrer do dia. A companhia Air France manteve 60% dos voos, enquanto a Ryanair cancelou mais de 200. O SNCTA, principal sindicato dos controladores aéreos, que representa metade dos 4.000 funcionários do setor, convocou uma paralisação de 2 dias ou mais. Outras greves já estão previstas para os períodos entre 16 e 18 de abril e de 29 de abril a 2 de maio. O sindicato exige negociações sobre a organização do trabalho e a aposentadoria dos controladores de tráfego aéreo. Atualmente, a idade mínima para a aposentadoria é de 57 anos, mas o governo pretende elevar para 59. A Cruz Vermelha fez um alerta sobre a gravidade da situação no Iêmen. A segunda maior cidade do país enfrenta a falta de alimentos e de medicamentos por causa do conflito armado. A situação humanitária em Aden, principal cidade do sul do Iêmen, é catastrófica. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que confirmou nesta terça-feira a chegada ao país de um primeiro avião com funcionários da área de saúde. A organização disse que as pessoas não conseguem fugir e que a cidade enfrenta falta de medicamentos e alimentos. Os combates prosseguem no país, principalmente no sul, entre os rebeldes xiitas vinculados ao Irã e as forças leais ao presidente Abd Mansur Hadi, apoiadas pela Arábia Saudita. A Cruz Vermelha fez um apelo a uma trégua imediata para poder entregar ajuda. Em menos de 20 dias, 540 pessoas morreram vítimas dos combates no Iêmen. No período entre 19 de março e 6 de abril, também houve 1.700 feridos. Os números foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde em Genebra. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, pelo menos 74 crianças morreram e 44 ficaram feridas desde 26 de março, quando começou a ofensiva de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. Mas a organização acredita que o número de crianças mortas é muito maior. O Unicef calcula que 1 milhão de crianças estão impedidas de frequentar a escola no Iêmen por causa da violência. Você vai ver no próximo bloco uma pesquisa sobre a alimentação dos brasileiros. Esta quarta-feira em São Paulo, o tempo fica nublado e o sol deve aparecer em curtos períodos. As temperaturas caíram e a máxima não passa dos 24 graus. Em Boa Vista, o céu deve permanecer aberto com o sol durante todo o dia. Os termômetros podem registrar a máxima de 36 graus na capital de Roraima. A Casa da Criança Paralítica de Campinas precisa do seu apoio para seguir em frente, ajudando crianças com paralisia física ou cerebral a conquistarem autonomia e qualidade de vida. Dê o primeiro passo. Deposite a quantia que puder na conta corrente 110.000-9, agência 52-3 do Banco do Brasil. Casa da Criança Paralítica. Com seu apoio, a gente volta a caminhar. Transporte deficiente e carências no sistema de saúde fazem parte da rotina do brasileiro e revelam outro grave problema, violência urbana. Nós recebemos no Ação Nacional dessa semana o geógrafo e pesquisador da Unicamp, Sérgio Teixeira. Não perca! Baseado no best-seller O Monge é o Executivo. Você vai entrar no mundo da liderança e descobrir como mudar o mundo à sua volta. Vai aprender a servir sem perder a autoridade. Acesse agora rs21.com.br/EAD. Livro Mãe dos Aflitos. Quando evocamos o nome de Nossa Senhora dos Aflitos, colocamos-nos sob a sua inconfundível, admirável proteção de mãe, que quer a felicidade de seus filhos. Dom Fernando Figueiredo e Padre Anderson Andrade selecionaram 4 novenas para que você possa pedir a intercessão da Mãe dos Aflitos nas mais variadas intenções. Livro Mãe dos Aflitos. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.rs21.com.br.
O combate ao incêndio na empresa Ultracargo completou mais de 140 horas e chega ao 7º dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse trabalho já pode ser considerado o maior do Brasil. Até agora, cerca de 7 bilhões de litros de água do mar foram usadas para combater as chamas que atingiram 6 tanques de combustível da empresa, que fica no bairro Alemoa, em Santos. Como parte da água é poluída, estudos apontam que o incêndio é responsável por uma alta taxa de mortalidade de peixes na região. As chamas ainda não foram apagadas, mas os bombeiros apostam em uma espuma especial que pode ser utilizada ainda hoje. É o Cold Fire, ou em português, fogo frio. A espuma foi cedida pela Infraero após determinação da presidente Dilma Rousseff. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E um incêndio em um submarino nuclear russo assustou moradores da região noroeste do país. De longe, era possível ver a fumaça do incêndio que atingiu um submarino no noroeste da Rússia nesta terça-feira. A embarcação estava em reparos e o motor havia sido desativado antes do início dos concertos realizados no porto de Severodvinsk. O fogo começou no isolamento térmico do submarino, um dos aparelhos da Frota do Norte, com base na região de Murmansk. Os reparos, que começaram em novembro de 2013, devem durar 2 anos. Em 2008, um acidente a bordo de um submarino nuclear NERPA fez 20 mortos por asfixia no mar do Japão. Incêndios em submarinos nucleares russos são considerados frequentes. O último aconteceu há 1 ano e 7 meses. Algumas regiões da capital americana ficaram no escuro nessa terça-feira. O apagão foi gravado por cinegrafistas que estavam em uma entrevista coletiva na Casa Branca. A queda de luz que atingiu a capital americana nesta terça-feira ocorreu durante uma entrevista da porta-voz do Departamento de Estado, Mary Harf. Apesar do transtorno, a coletiva continuou mesmo no escuro. O apagão afetou vários quarteirões do centro de Washington, inclusive a Casa Branca, o Capitólio e várias estações do metrô. As autoridades descartaram um ato intencional, enquanto a empresa de energia local, Pepco, investiga as causas do problema. O apagão se estendeu desde o centro da capital americana até a vizinha Maryland, deixando sem energia mais de 2.500 casas. A luz voltou rapidamente na maioria dos locais afetados. Na Casa Branca, as luzes se apagaram brevemente até que os geradores começaram a funcionar. E ainda nos Estados Unidos, o senador Rand Paul oficializou sua candidatura à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais americanas de 2016. O Partido Republicano dos Estados Unidos tem agora 2 pré-candidatos para as eleições de 2016. O senador Rand Paul anunciou nesta terça-feira que vai concorrer à presidência americana. Paul anunciou em seu site que quer que o país retorne aos princípios de liberdade. Mais tarde, um discurso oficial deve dar início à campanha. Conservador libertário e precursor do Tea Party, Rand Paul é senador desde 2011. Seu pai, Ron Paul, foi 3 vezes candidato à presidência dos Estados Unidos. Há 2 semanas, o também republicano Ted Cruz anunciou a entrada na corrida pela Casa Branca. Em breve deve ser a vez de Jeb Bush, preferido dos eleitores republicanos, mesmo sem um anúncio oficial. Do lado democrata, Hillary Clinton já tem uma equipe de campanha e deve entrar logo na disputa oficialmente. O Ministério da Saúde divulgou a pesquisa nacional sobre a alimentação do brasileiro. Os dados mostram que só 1/4 da população come a quantidade certa de verduras e frutas. E foi lançado também um livro com alimentos de cada região do país para estimular o consumo de produtos naturais. Estimular os hábitos alimentares mais saudáveis, o livro traz opções de alimentos naturais de várias partes do Brasil. E a principal dica é: quanto mais natural o alimento, menor a chance de doenças. A promoção de uma alimentação saudável passa por a gente valorizar cada vez mais a alimentação in natura, os alimentos minimamente processados e evitar os alimentos, eliminar, se possível, os alimentos ultraprocessados. Isso é uma indicação da Organização Mundial de Saúde, faz muito bem para a saúde, previne a hipertensão, a diabetes, alguns cânceres. Para
demonstrar a diversidade de produtos brasileiros, chefes de cozinha prepararam pratos especiais com ingredientes típicos de cada região do país. Esse aqui, da região Nordeste, por exemplo, é a base de feijão verde e carne de sol. Em cada uma das regiões do país, nós encontramos ofertas de produtos que, claro, por serem produzidos naquela região, são muito mais baratos, são muito mais acessíveis e que têm alto valor nutriente, ou seja, são produtos que são capazes de garantir a quem se alimenta com eles, não apenas proteção para a sua saúde, mas tudo aquilo que precisa em termos de energia, de nutrientes, para poder ter uma vida mais saudável. A pesquisa Vigitel 2014, também divulgada nesta terça-feira, mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros consomem feijão 5 ou mais dias por semana. De acordo com a pesquisa, apenas 1/4 da população come frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é de 5 porções por dia. Mas, segundo a Vigitel, esse índice tem melhorado. Em 2008, era de apenas 20% da população do país. E o consumo de refrigerantes caiu 20% nos últimos 6 anos. Para a nutricionista e apresentadora Bela Gil, adepta da culinária natural, além de saudável, a alimentação ideal deve ser sustentável. E, segundo ela, é preciso uma mudança de comportamento para viver melhor. Olhar a alimentação de uma maneira holística, integral, verdadeiramente saudável, é isso, é entender que o alimento não deve ser só bom para o nosso corpo, mas para o produtor e para a terra também. Daqui a pouquinho, à 13h, tem Século XXI Esportes. Vamos saber então o que vem por aí no programa de hoje. Muito boa tarde para você, Beto Quinalha. Para você também, Renata, muito boa tarde, amigo. Ligadinho na rede Século XXI, aqui no Século News. Bom, daqui a pouquinho, à 13h, estarei aqui com o Elias Aredes e também com o Decimar Leite. Uma quarta-feira super agitada, afinal de contas, temos algumas decisões pelos campeonatos estaduais. Aqui em São Paulo, a última rodada, Renata, e saberemos qual será o adversário do Santos. O 15 de Piracicaba recebendo o Corinthians, que deve com um time alternativo, e a Penapolense recebendo o São Bento. São Bento ou 15, para saber qual será o adversário do Santos. Teremos decisão também no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Vasco entra em campo hoje, brigando por uma vaga, assim como também o Fluminense e o Madureira. Aliás, o confronto lá em Volta Redonda entre Madureira e Fluminense. O empate basta para o Madureira, aí o Fluminense ficaria de fora das semifinais do Campeonato Carioca. Tem gols internacionais e, lógico, vamos falar também de Libertadores da América. Tem time brasileiro em campo hoje. O Cruzeiro defendendo a liderança do Grupo 3, recebendo o Mineiros. A gente já vê imagens aí do treinamento do Cruzeiro, que joga no Mineirão para vencer o Mineiro e continuar na liderança da Copa Libertadores da América. Você viu aí? Está imperdível o nosso Século XXI Esporte. Estou esperando todo mundo a partir da 13h aqui. Imperdível. Obrigada, Beto. Até já, então. E a seguir, uma exposição com fotos do Papa João Paulo II. O dia fica parcialmente nublado na capital do Amazonas, podendo ter pancadas de chuva de curta duração acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Manaus, a máxima é de 33 graus. Em Curitiba, a quarta-feira é de sol com poucas nuvens no céu. A máxima não passa dos 22 graus na capital do Paraná. Livro A Boa Educação, um verdadeiro guia para a juventude moderna, que tem suas dificuldades pessoais agravadas pela crise educacional e moral que enfrentam em nossa civilização. Esta crise acaba por produzir jovens desacorajados, desanimados em relação ao futuro e incapazes de tomar decisões definitivas. Esta obra vem ajudar o jovem a tomar consciência do seu chamado e da sua dignidade, a fazer bom uso da sua liberdade. Adquira através do nosso telefone 19 3871 9600 ou acesse o nosso site www.rs21.com.br.
Sua trajetória de sucesso começa com um primeiro passo. Faculdade à distância no Claretiano Centro Universitário. Diversos cursos de graduação e pós-graduação. A faculdade à distância encurta caminhos, tempo e dinheiro. Prepare-se para o mercado com novos métodos de aprendizagem. Venha para a melhor faculdade à distância do Brasil, o Claretiano Centro Universitário. Informe-se sobre o polo mais próximo de você. Vestibular 2015 no Claretiano. Inscreva-se claretiano.edu.br. Daqui a pouco, à 13h, Decimar Leite e Elias Aredes vão debater a rodada decisiva dos campeonatos estaduais. Tem Libertadores também. É logo após o Século News. Mais uma vez, a inflação oficial do país está em alta. O dado foi divulgado na manhã de hoje pelo IBGE. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 1,3% em março. A taxa é a maior desde 2003 e a mais elevada em 20 anos, se considerarmos apenas o mês de março. Em 12 meses, a inflação acumula alta de 8,13%. Para se ter uma ideia, o consumidor está pagando nesse ano, em média, 36% a mais pelo uso da energia, enquanto nos últimos 12 meses as contas já estão 60% mais caras, segundo o IBGE. A Renovação Carismática Católica completa em 2015 48 anos. E você vai conhecer como funciona o escritório internacional da RCC no Vaticano. Nas paredes, o registro de encontros importantes e congressos que fizeram história. Neste local, a sede de um dos movimentos católicos mais conhecidos em todo o mundo, a Renovação Carismática Católica. ICRES, innanzitutto, significa International Catholic Charismatic Renewal Services. O ICRES, Escritório Internacional da Renovação Carismática, é uma organização de direito pontifício que está a serviço desse movimento, que espalhou-se por todo o mundo. Em 1984, Papa João Paulo II quis que este órgão fosse criado e funcionasse aqui no Vaticano. O ICRES é conduzido por um conselho internacional composto por 14 membros de várias partes do mundo, porque a RCC já está presente nos 5 continentes. Cattolico, appunto, è diffuso in tutti e 5 i continenti. No local trabalham voluntários de vários países, entre os quais um brasileiro, que vê o seu trabalho como uma verdadeira missão. Estar aqui representando tanto a minha comunidade como a RCC do Brasil é uma coisa muito especial. Foi um chamado, foi uma coisa que eu senti no meu coração para vir. Tanto que uma das cartas que eu escrevi para cá, eu falei isso para o diretor, né? Então, tanto o diretor como eu estava em oração e teve essa conexão, essa coisa que Deus disse, vai, e acabou que eu vim. Todos os dias, os voluntários do ICRES se reúnem nesta capela para rezar pelos membros do movimento. De acordo com o presidente do órgão, a espiritualidade vivida pela RCC é aquela de um novo Pentecostes, termo utilizado pelos últimos 3 papas. Sì, è vero, è proprio vero che tutti i papi. Sim, verdadeiramente os últimos papas, a partir de Paulo VI, tiveram uma relação muito boa com a RCC. E o que seria esse novo Pentecostes? É uma experiência. Não é uma experiência teórica, não é uma experiência do pensamento, mas uma experiência de vida, digamos espiritual. É um encontro pessoal com Jesus. É um encontro personale com Jesus. Centenas de simpatizantes do opositor russo Boris Nemtsov se reuniram nesta terça-feira perto do Kremlin, no local onde ele foi assassinado há 40 dias. A homenagem foi pacífica. Em um clima tranquilo, simpatizantes colocaram fotos de Boris Nemtsov, velas e flores no local onde o opositor russo foi assassinado há 40 dias em Moscou. O crime que revoltou os russos foi cometido nesta ponte perto do Kremlin no dia 27 de fevereiro. Queremos que este crime seja solucionado e que o sonho de que a Rússia seja um país livre se torne realidade um dia. Nemtsov era o principal opositor do governo do atual presidente do país, Vladimir Putin.
Sempre sonhei com um presidente como Nemtsov, bonito, jovem, inteligente e positivo. Não teríamos vergonha de nosso país, mas hoje só podemos nos orgulhar porque o mundo teme a Rússia e isso é horrível. No fim de março, homens não identificados destruíram um memorial improvisado em homenagem ao opositor na mesma ponte. Ex-vice-primeiro-ministro e opositor de Putin, Boris Nemtsov, foi assassinado no centro de Moscou quando voltava para casa com a namorada. A polícia prendeu 5 suspeitos. Zaur Dadayev, um ex-policial checheno, assumiu o crime, mas depois voltou atrás e afirmou que havia sido torturado. Os outros 4 homens se declararam inocentes. Uma história de superação comoveu os australianos. Depois de 4 dias perdido em uma floresta, um garoto autista de 11 anos foi encontrado com vida. Ele se recupera em um hospital e passa bem. Um menino autista de 11 anos conseguiu sobreviver durante 4 dias sozinho numa floresta na Austrália. O garoto, que estava desaparecido, foi encontrado na terça-feira por um helicóptero da polícia. Luke Shenbrook caminhava pelas colinas de um parque nacional a 3 quilômetros do acampamento de onde desapareceu na sexta-feira passada, no momento em que integrantes da aeronave o avistaram. O parque fica a 150 quilômetros de Melbourne. Depois de ser resgatada, a criança foi hospitalizada com desidratação e hipotermia. O comandante da polícia do estado de Vitória, Rick Nugent, afirmou que o caso é um milagre, principalmente porque na floresta à noite faz muito frio. No mês em que se completa 10 anos da morte do Papa João Paulo II, um fotógrafo italiano reuniu centenas de imagens do pontífice em uma exposição em Roma. É parte da história. O carro do cardeal Wojtyła quebrou quando ele estava a caminho de Roma para o conclave. Ele foi o último a chegar. No momento em que o cardeal polonês chegou ao Vaticano, praticamente todos os fotógrafos tinham ido embora. Mas não Maurício Riccardi. Ele ficou e capturou a última imagem dele como cardeal. Ele foi eleito o Papa João Paulo II poucos dias depois da foto ser tirada. Esta foto e inúmeras outras em mais de 30 anos compõem a enorme coleção do fotógrafo. Ele acompanhou de perto o Papa João Paulo II, mesmo antes dele ser eleito para o papado. Il cardinale della mia parrocchia. Eu o conheci antes, porque ele era o cardeal da minha paróquia. Então eu comecei a segui-lo. Há muitas fotos, do Habemus Papam ao Papa que voa, até as fotos finais. São muitas especiais, mas a minha favorita do João Paulo II é o Papa que voa. O Papa que voa é esta foto. Ela foi tirada durante uma audiência geral no Natal, em 1978. O Papa saudou os peregrinos de braços abertos enquanto se movia. E Riccardi capturou essa imagem única. Depois de uma vida inteira de memórias compartilhadas com um gigante da fé, é impossível se lembrar de cada imagem significativa. Mas com uma exposição aberta por alguns dias em Roma, Riccardi quer prestar homenagem ao Papa inesquecível no 10º aniversário de sua morte. As fotos se concentram nos gestos mais reconhecíveis do Papa. Seu olhar direto, como ele apontava o dedo quando queria enfatizar uma ideia, seu sorriso ou a ternura que ele compartilhava com os peregrinos. Há também uma imagem que teve um impacto particularmente forte sobre o Papa João Paulo II. Mostrá-lo com seu predecessor, o Papa João Paulo I. Ele ficou encantado com a imagem O Papa que Voa e, acima de tudo, a outra com 2 papas. Ele gostava muito. Ele pensava que era quase como um sinal. Eu estava animado. Riccardi tem inúmeras fotos do pontífice polonês em seus arquivos. Todas elas retratam uma figura que ultrapassou todas as barreiras e deixou uma marca na história que não será esquecida. Por hoje é só. Você acompanha outras notícias logo mais à tarde no Boletim Século News. Ótima tarde para você.